bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai falar sobre greve. A gente vai falar um pouco dos conceitos, mas também do que acontece no Brasil. E também não vamos deixar de repercutir a greve que aconteceu no último 3 de outubro em São Paulo, que envolveu os setores públicos contra a privatização. Quem vai nos ajudar a compreender tudo isso é o sociólogo Rodrigo Linhares, ele que é responsável pelo Sistema de Acompanhamento de Greves, o DIESE. Rodrigo, bem-vindo ao Giro Sindical. Oi, Renata. Oi, todo mundo. É um prazer grande estar aqui com vocês. Vamos começar do comecinho. Rodrigo, o que é uma greve? E como, quando elas nasceram? A partir de quando começou-se a fazer greves no Brasil e no mundo? Toda vez em que uma sociedade alcança um nível de diferenciação social em que tem, de um lado, uma burocracia ou uma teocracia dirigente, e de outro lado, trabalhadores servos ou escravos. Sempre que uma sociedade atinge esse nível, já existe uma tensão que pode degringolar para um protesto que não seria necessariamente isso que a gente chama hoje de greve. Então, nesse sentido amplo de protestos de trabalhadores, dá para dizer que na antiguidade, sei lá, no Mesopotâmia, Egito, na Ásia. Agora tem uma segunda acepção mais restrita da greve que a gente usa hoje. Hum. A greve, esse tipo de greve, ele está associado com a industrialização da sociedade, né? Com o capitalismo, com a constituição maciça de trabalhadores que são despossuídos dos seus instrumentos, das suas matérias-primas e que são obrigados a vender o seu tempo de trabalho para grandes indústrias ou grandes empreendimentos, né? Nesse sentido, a greve existe desde, sei lá, desde o século XVIII, 19, mas o século XX, na verdade, é o século das greves. É o grande século das greves, de greves que antecederam revoluções políticas, de greves que antecederam descolonização no terceiro mundo, de greves que ajudaram a constituir a sociedade salarial na Europa, a sociedade do bem-estar social lá. Quais são os ritos que são necessários para o estabelecimento de uma greve? Uma greve legal, ela precisa estar dentro de um processo negocial, ela precisa ter sido votada numa assembleia, uma maioria da assembleia, e ela não pode ser deflagrada imediatamente. É preciso ter uma comunicação de 3 dias antes, ao patronal, né? Seja governo ou empresário. Existem outros casos, claro, né? Por exemplo, se em caso de atraso salarial ou em casos em que o empregador se recusa a abrir negociação, faz-se a assembleia, você dá o mesmo prazo de 72 horas e a greve pode acontecer sem que haja esse processo negocial. Na verdade, é uma greve para tentar abrir um processo negocial, né? Todas as categorias, elas podem aderir a um movimento paredista ou existem restrições para que isso ocorra? Sim, existem restrições. Existem serviços legalmente considerados chamados serviços essenciais, em que não pode haver uma paralisação total das atividades. Os mais comuns são educação, saúde, transporte, basicamente são esses, mas tem mais serviços definidos como essenciais também.
E Uhum. recentemente, de uma das cortes supremas, eu não sei qual delas, se se o Supremo Tribunal, proibiu a greve de policiais militares, policiais civis. Os militares são proibidos de fazer greves, e mais ou menos que estendeu a proibição, essa proibição também às forças de segurança pública. Então, policiais civis, policiais militares, eu acho que até, talvez até guarda, tem prefeitura dizendo por aí que guarda municipal também não pode mais fazer greve. Isso é uma coisa recente e desde então eu vi algumas greves da Polícia Civil que foi que a justiça, logo após a deflagração da greve, a justiça já emitiu uma decisão falando, olha, retomem as suas atividades ou serão multados em não sei quantos mil reais por dia. Essa greve é ilegal. Greve, ela é uma definição que se aplica só quando os trabalhadores cruzam os braços e suspendem as atividades, ou existem outras movimentações que podem ser classificadas sobre esse mesmo título de greve? A primeira diferenciação importante é o que a gente chama de paralisação e o que a gente chama de greve. Paralisação é aquela coisa, aquele cruzar de braços em que ele tem uma hora para acabar. É uma paralisação de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas. Normalmente a paralisação ela é feita para dar para o sindicato, ele quer sondar a adesão dos trabalhadores e ao mesmo tempo fomentar a mobilização, né? E de outro lado, a gente tem a paralisação e temos também a greve por tempo indeterminado, que é aquela greve que, uma vez começada, ela só vai ser terminada quando as negociações forem abertas ou parte da nossa pauta atendida, que é aquela coisa do vamos para o pau, né? Às vezes a greve não é simplesmente parar a produção. Tem um tipo de greve que é raro de acontecer, mas acontece, em que os trabalhadores, se eles têm a compreensão do processo total de produção, então eles desincronizam aquilo. Alguns setores deixam de trabalhar e outros setores trabalham muito mais do que costumavam trabalhar antes para produzir dentro da empresa uma espécie de caos na linha de produção. Operações padrão. Operação padrão, ela acontece em um contexto muito específico. Trabalhadores, em geral, por lei, têm sua função definida, em acordos, em convenções, em legislação. Quando esses trabalhadores, eles, além de desempenharem essa função, por conta da falta de contratações, da necessidade de alcançar os seus objetivos. Quando esses trabalhadores eles têm de fazer mais funções além daquelas que eles são obrigados a fazer, existe um tipo de protesto que é esse, que, olha, operação padrão, a gente só vai fazer aquilo que nós somos obrigados legalmente a fazer, e nós vamos fazer isso com perícia, com cuidado. Assim, nós vamos checar os documentos, não de qualquer jeito, mas linha por linha, e se sair da minha alçada, ou da minha calçada, como diria um comediante, né? Se fora disso, eu não faço nada. Agora que os policiais são proibidos de fazer greves, eu imagino que o que vai começar a acontecer, as mulheres de policiais militares e policiais civis vão começar a fazer protestos e piquetes diante de secretarias de segurança pública ou de delegacias também, que é uma outra estratégia de você foge da proibição legal
a greve, mas a sua esposa, a sua família, os seus filhos estão ali de frente protestando e impedindo a sua saída para o trabalho. Então, com isso, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco e nós voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o sociólogo do DIEESE, Rodrigo Linhares, para falarmos sobre greves. Rodrigo, você é responsável pelo Sistema de Acompanhamento de Greves no DIEESE, o SAG, que faz um acompanhamento mensal das greves no país. Queria perguntar para você, desde quando o DIEESE faz esse acompanhamento? A origem do Diese mesmo tá muito próxima dos movimentos grevistas da década de 50. A década de 50 foi uma década de muita mobilização sindical, de muitas greves, e daí saiu o pacto intersindical, que mais tarde vai dar origem ao Diese. Então, a gente pode dizer que a greve está na origem do Diese, e que desde então sempre houve uma preocupação de fazer um registro desses movimentos, né? É claro, a coisa ficou difícil ali quando veio a repressão depois de 64, pior ainda depois de 68, né? Em 78, quando as primeiras greves massivas, importantes, começam a pipocar, o Diese já começa a registrar esses movimentos, mas não havia na época disponibilidade ou pessoal para sistematizar isso. Então a gente acabou perdendo esses dados. Mas o fato é, resumindo, a gente acompanha as greves desde 1983. É muito comum o sentimento, na maioria da população, e às vezes até mesmo entre trabalhadores, de que as greves são feitas motivadas quase que exclusivamente por questões econômicas, pelo salário, pelo abono, pela PLR. O banco de greves, o sistema de acompanhamento de greves, confirma isso ou também enumera que existe um elenco de reivindicações que também acompanham a vida dos trabalhadores quando o tema é greve? Muitas das greves são greves por reajuste salarial, mas não é o único. O que tem para dizer é que aquelas greves final da década de 70, 80, elas eram greves era uma correria, na verdade. A melhor palavra é essa, era uma correria contra a inflação para tentar manter o poder de compra dos salários. Mas mais do que isso, elas trouxeram uma coisa importantíssima, que foi uma reivindicação de cidadania. A reivindicação de cidadania que desagou lá na nossa Constituição de 88, a gente pode dizer que parte dela veio do ABC, dos trabalhadores das montadoras, da indústria automobilística, quando faziam greves por reajuste salarial. Essas greves desses últimos 10, 11 anos trouxeram para a pauta itens de melhoria das condições de trabalho, contratação de mais funcionários, melhoria no serviço prestado. Isso nós achávamos, na época, isso era fabuloso para pensar que esse tipo de coisa estava entrando na mesa de negociação, era quase que inédito. Recentemente, esses últimos 10 anos, eu ainda não consegui processar o que aconteceu. Dá para perceber que existem, que ao longo do tempo as greves elas vão mudando as suas características. Hoje, por exemplo, existe, infelizmente, um número imenso de greves contra o atraso no pagamento de salários. E essas greves, elas estão diretamente ligadas aos processos de terceirização, de privatização e de precarização no mundo do trabalho em geral, né? Eu, pessoalmente, eu tenho a impressão, durante a pandemia, enquanto nós estávamos contando os nossos mortos e nós estávamos aturdidos,
houve deliberadamente uma ação por parte de diversos governos e de diversas empresas, como diria o nosso antigo ministro Salles, de fazer a boiada passar, assim, de intensificação de terceirizações e de privatizações, e esse processo ele continua, ele está rolando até hoje. Não tem um exemplo melhor disso do que a greve dos Correios de 2020, em que a empresa eu não me lembro precisamente o número, mas a empresa propunha eliminar 70 cláusulas, talvez, do acordo coletivo da categoria, e a justiça aceitou quase que inteiramente isso, e eles tiveram um acordo coletivo deles destroçado. É uma greve exemplar desse novo tempo em que nós estamos vivendo agora, e que exige desses trabalhadores discussões, atuação para mobilização e para construir um consenso antiprivatista e antiprecarizante. Queria que você também ajudasse a gente a apontar se você percebe alguma diferenciação entre a natureza das greves nos setores públicos e privado. No serviço público, ou os gestores, na verdade, eles criaram duas categorias de trabalhadores, que são os estatutários, que gozam de uma legislação que os protege, e os seletistas precarizados, que também em tese, gozam de uma legislação que os protege, mas que de fato isso não funciona. Funciona é desse jeito. Ó, uma prefeitura, ela tem enfermeiras, enfermeiros estatutários contratados por concurso público, e mais também contrata enfermeiros através de organizações sociais e coloca lá no posto de saúde. No fim do mês, quando passa a régua lá e são discutidas as prioridades, a prefeitura ela é obrigada a pagar os estatutários, e aqui, quando está no negativo, e isso é transferido imediatamente para os seletistas, ou seja, o trabalhador de enfermagem concursado recebe o seu salário, e o trabalhador de enfermagem contratado pela OS, às vezes fica 2 ou 3 meses sem receber salário, porque a lei das terceirizações ela é tão mal feita que parece que existe, inclusive, o objetivo de fomentar a corrupção e esse tipo de golpe de empresas que fazem licitações que conseguem contratos através de valores irrealistas, e que depois de trabalhar 2 ou 3 meses começam a atrasar salários e não cumprir com suas obrigações. Essa lei de terceirizações ela é muito ruim, ela precisa ser revista. E o pior é que ela cria uma cisão no meio dos trabalhadores. Porque aí tem o trabalhador que se sente mais seguro em relação ao seu salário, e o trabalhador que não tem segurança nenhuma. Acho que o que existe de mais desmobilizante hoje entre os trabalhadores, e governos e empresas sabem muito bem disso, é essa quebra de empresas em CNPJs diferentes e em tipos de contratações diferentes, que acontece no serviço público, na saúde, na educação, em outras pastas, enfim. Então, sim, existem diferenças entre trabalhadores da esfera privada e trabalhadores da esfera pública, mas considerando que hoje os trabalhadores da esfera privada as greves na esfera privada são principalmente greves de trabalhadores terceirizados.
A greve ela se tornou uma espécie de arma dos fragilizados. É gente que não recebe vale transporte, vale alimentação, que não recebe salário e que às vezes está sujeito a tipos de brutalidade, de assédio moral, de empresa que segura a carteira de trabalho, de empresa que fecha, desaparece, não paga a demissão, enfim. É um cenário tanto para os trabalhadores da esfera privada, também para os trabalhadores da esfera pública. Infelizmente, é a vontade de chorar. Mas a gente vai fazer um intervalinho agora e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o sociólogo Rodrigo Linhares e a gente segue aqui uma conversa sobre greves. E a gente não poderia deixar de mencionar a última greve ocorrida no último dia 3 de outubro, no estado de São Paulo, quando tivemos a paralisação do metrô, da CPTM, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e da Companhia de Água do Estado, a Sabesp. A motivação dessa greve foi a luta contra a privatização dos serviços, o que atingiria não só os trabalhadores, tendo em vista que privatização no país é sinônimo de demissão imediata, e também afetaria a qualidade desses serviços prestados para um conjunto muito amplo da população. O uso da greve como instrumento de luta causou estranheza e foi classificado pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um uso político dos trabalhadores para levar à frente, para disseminar as suas preocupações e reivindicações. É comum que esse tipo de greve ocorra no Brasil, Rodrigo? A gente já teve outros exemplos disso? Primeira coisa que tem que ser dita: greve de transporte público é chato, é ruim para no dia em que ela acontece. A gente entende que a população em geral fique entre a indiferença e a raiva e mesmo haja um pouco apelo, um pouco apoio popular a esse tipo de greve. Mas olha só, um dia de metrô paralisado, do metrô estatal, causou menos danos do que a linha privatizada tem causado nesses últimos meses. Quase todos os dias a gente vê notícias de que as linhas privatizadas existem atrasos, existem panes, existem problemas, as pessoas se aglomeram na plataforma, as pessoas fazem fila diante da estação. Eu acho que os sindicalistas eles têm que lidar primeiro com esse fato de que a greve do transporte público é de fato uma greve pouco popular, mas eles têm que elaborar isso de uma forma eficaz na imprensa, nos meios de ativismo, e para afirmar que esse dia de metrô parado, na verdade, significa a defesa e ampliação de transporte público que vai, na verdade, terminar, que visa uma melhoria na vida dessas pessoas. Então, o que eu acho ainda mais importante é fazer a defesa do transporte público nas nossas cidades. E não é só aqui em São Paulo. Em Pernambuco, houve uma greve grande nos trens urbanos. Em Belo Horizonte, houve também esse ano uma greve longa de mês, mais de mês, no metrô da capital, e existe um movimento grande nas empresas de fornecimento de água e de eletricidade, nos urbanitários também. Em todos os estados existem muitas paralisações e às vezes até greves. Por quê? Porque essas empresas elas estão sob a ameaça de privatização. E o que acontece quando existe um projeto de privatização, além daquilo que a gente imagina no depois, como queda na qualidade de prestação de serviço e demissão?
existe desinvestimento, as empresas elas têm menos investimento, e no caso dos eletricitários, por exemplo, isso significa morte e mutilação, porque o eletricitário ele é sobrecarregado e ele não é treinado de modo efetivo para trabalhar com aquilo que ele trabalha. Então, privatização nesse sentido, a gente poderia formular claramente: privatização mata. E, eventualmente, esses números eles são, inclusive, escondidos ou maquiados pelas empresas, né? Os trabalhadores das estatais se preocupam com a privatização, isso é muito pouco. É preciso encontrar algum meio de convencimento, de debate amplo com a população, e pondo claramente esses pontos de que a nossa vida não vai ficar melhor com a privatização desses serviços. Eu queria que você ajudasse a gente a avaliar se a realização de greves por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras, ela tem sido um instrumento efetivo, ou seja, se há conquistas a partir das greves, se essa tem se revelado um instrumento válido para que os trabalhadores melhorem as suas condições de vida, de trabalho, de salários. Um exemplo que eu gosto de dar nesses casos é o Piso Nacional do Magistério. É uma lei federal elaborada no Ministério da Educação, recebeu um formato no Executivo, foi para o Legislativo, foi aprovada e que se sustenta até hoje. O piso salarial nacional docente significa que nenhum professor com jornada de 40 horas semanais na educação básica pode receber um valor inferior àquele que é estabelecido por lei em janeiro. Se professores e para as professoras não houvessem cruzado os braços de início e até hoje exigindo o cumprimento da lei, muito provavelmente essa teria sido uma daquelas leis que, como a gente diz, são as leis que não pegam. Então, as greves na educação foram importantíssimas e sustentaram e continuam sustentando o reajuste anual e o pagamento do piso, ainda que organizações como a Confederação Nacional dos Municípios, a organização corporativa dos prefeitos, diga que o piso é inconstitucional, é ilegal, e também digam: prefeitos, não paguem o piso. As greves obrigam o pagamento desse valor que está amparado em lei. E eu gostaria de agradecer, Rodrigo, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada aí pelo seu trabalho. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. E ficamos por aqui. O prazer foi todo meu. Agora eu só espero escrever o balanço de greves desse ano para poder voltar na nossa conversa aqui falando sobre como foi 2023. Vai ser bom. Seguimos. Tchau, tchau. Tchau, Renata. Tchau, tchau a todos.